Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Eu tenho observado em muitas oportunidades a necessidade da gente refletir acerca da profissão e da missão em todas as áreas. E eu quero aqui delinear algumas para a gente refletir neste dia. A profissão precisa estar em sintonia com a missão. A missão. Todos nós temos uma missão. Eu tenho certeza e plena convicção de que eu nasci para falar. Eu nasci para fazer comunicação. Tanto é que até hoje, nos meus 37 anos de profissão, tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, tudo na minha vida foi conseguido com a voz. Isso não pode ser diferente de uma missão. É uma missão. Então a minha voz foi Deus que deu, e a missão de saber me comunicar e de estar em frente ao microfone, eu preciso honrar e zelar com toda a força, porque sem dúvida há uma quantidade gigante de pessoas que são influenciadas por aquilo que eu digo ou por aquilo que eu deixo de dizer. Então vamos analisar aqui em cima de algumas profissões. Hoje eu tenho escutado muitas reclamações e eu quero aqui apenas dizer de que estou falando dos maus, porque infelizmente em todas as profissões tem os bons e os maus. Ainda bem que os bons são a esmagadora maioria. Porém, infelizmente, o infortúnio praticado pelos maus às vezes parece dar um efeito um pouco maior, ou a gente percebe que o efeito é um pouco maior. Os médicos que trabalham cuidando de vidas de pessoas para trazer a saúde. E quando alguém vai num médico, quando alguém vai num hospital, ele está, às vezes, especialmente no hospital público, ele está, além de estar, claro que tem muitos hospitais públicos que têm um atendimento espetacular e uma medicina muito boa. Eu conheço muitos hospitais, o daqui, por exemplo, da nossa cidade, é um hospital que tem um atendimento bom, talvez não seja como a gente quer, mas é alguma coisa que faz uma certa diferença. Tanto é que quando você vai para uma grande cidade, meu amigo, aí você vai ver que aqui é bom para tosse. O negócio não é fácil, não. Mas aí analise bem. Porque alguém, quando procura um médico no hospital público, ele já está sofrido com a própria enfermidade. Às vezes é uma coisa que não é tão assim, perigosa, mas ele não sabe, né? Ele está com a dor de cabeça constante, e aí já fica aquele negócio, aí já atrapalha também o problema na área psicológica, o cara começa a pensar que está infartando, que está morrendo e tal. Bom, aí vai piorando a coisa. Se ele tiver um médico, não precisa ser aquele cara, né, especialista de tudo e tal, mas apenas que dê a atenção que ele precisa. Porque muitas vezes a pessoa está muito mais necessitada de que alguém dê um bom conselho, converse com ele, às vezes instrua sobre a sua alimentação, diga como que ele tem que, né, não tá, às vezes está sedentário, está parado na vida, fazer algum tipo de atividade física e tal. Ou seja, uma boa conversa às vezes muda muito, o cara já sai bem melhor do próprio consultório sem tomar remédio. Tem os médicos excelentes, como eu conheço muitos deles excelentes, que a gente tem prazer e alegria ao conversar com ele. E eu me lembro agora, de saudosa memória, o grande Dr. Bené, aqui desta região, que foi um dos maiores médicos que essa região já teve. Infelizmente, Deus levou bem cedo ainda. Dr. Bené, que fazia assim, conversava com a pessoa, dava uma maior atenção e conversava desde a infância daquela pessoa, ia trazendo o assunto e tal, deixava a pessoa bem livre para conversar e para dizer e para sentir-se à vontade diante do médico. Pois é. Isso é o médico bom, mas infelizmente tem aquele profissional que apenas quando foi escolher a profissão, foi atender apenas a vontade do pai, porque é o sonho do meu pai e da minha mãe que eu tenho um médico na família. Beleza, legal, mas se não é o seu chamado, se não é a sua missão, não vai prestar. E muitos, infelizmente, escolhem a profissão pelo valor que ela pode proporcionar, o valor em retorno, em dividendos. E, infelizmente, muita gente tem entrado por este lado, procurado a medicina apenas pelo valor monetário e não pelo principal valor, que é cuidar de vidas. Este é o valor
primordial e mais necessário, que é cuidar de vidas. Aquele médico que foi chamado e que tem uma missão, eu garanto, e eu estou dizendo o médico, mas também inclui a enfermeira também, né? E todos aqueles que são profissionais de saúde. Sem dúvida, aquele médico que foi chamado por Deus para estar naquela profissão, quando ele foi chamado por Deus, a partir do momento que ele devotou uma paixão por aquela profissão, em cuidar de pessoas, em ver pessoas chegando triste, cabisbaixa, abatida, sofrida, e voltar e sair dali sorridente, feliz, com um medicamento que vai funcionar, com um medicamento que resolveu, uma pessoa, e tanto é que as pessoas são muito gratas quando vão no hospital, e se são bem atendidas, elas ficam eternamente gratas, eu sei disso. O maior pagamento de um médico e de um enfermeiro ou de qualquer profissional de saúde é quando ver aquela pessoa que procurou o atendimento médico na hora de sofrimento da enfermidade, foi atendida e sai dali sorridente, de bem com a vida. Olha, isso é um prêmio para todo médico que tem missão. Agora, eu vou dizer, infelizmente, e eu também vou falar de outras profissões, não apenas do médico. Infelizmente, tem aqueles que estão ali apenas para cumprir tabela. E eu já vi, inclusive, médico reclamando, não, é porque, meu amigo, por que você atende tão assim, né, relaxadamente no hospital público? Não, é porque o SUS paga muito pouco e tal. E aí eu fico, meu Deus, mas o senhor não é obrigado a trabalhar no SUS. O senhor não é obrigado a se sujeitar a receber pouco. Não é obrigado. Ou seja, você pode muito bem dizer que não quer trabalhar no hospital público, mas atenda bem. Não deixe de atender bem essa pessoa tão simples, ou mesmo que seja uma pessoa, independe do que ela tem ou deixa de ter. Atenda bem essa pessoa que está aí em suas mãos, acreditando que você, pelo estudo, naturalmente tem algo para dar um norte para ela alcançar a saúde, ou pelo menos o controle de algum tipo de enfermidade que esteja enfrentando. Não olhe só o dinheiro. E respeite o paciente, pode ter certeza, ele precisa de ser respeitado. E para encerrar aqui nessa área da medicina, eu me lembro de uma vez que uma pessoa me disse que num determinado lugar, o médico era para chegar às 8, 8h30, chegava às 11. E aí que hora ele tinha que sair? Meio-dia. Ou seja, meio-dia, e aí tinha aquela fila de pessoas para atender, e aí vamos, cuida, bora. Ou seja, meu amigo, igual ferrando gado, puf. Não é assim. Cada pessoa tem um problema e cada problema precisa de uma atenção especial, precisa de ouvir. Independe. E aí não chegava da hora, certamente com outros afazeres, uma coisa que é natural, porém, atendia praticamente por atacado. O que acontece? Não atende. Simplesmente, eu tô com dor de cabeça, toma essa cibalena. E assim é. Então, eu gostaria que estes profissionais refletissem na importância que eles têm. Gostaria muito, os profissionais de medicina. Não procure a profissão pelo dinheiro. Procure pela missão que você tem de cuidar de pessoas. Ou de cuidar independente daquilo que seja necessário você fazer. Porque quando você tem uma profissão que é uma missão, você trabalha como quem se diverte. E quando você tem uma profissão que é um tormento, você trabalha como quem está escravizado. Mas tem outras pessoas, tem outras profissões. Professores. Quantos professores que, infelizmente, não amam ensinar? Não amam o bem-estar daquele aluno. Infelizmente, estão ali apenas para ou fazer uma politicagem nojenta, que infelizmente tem demais, ou apenas ganhar o dinheiro. Mas é aquela coisa, lutando, sabe? Tem uma dor numa unha, pega uma licença sem fim. E vive sempre dando nó. Vive sempre dando nó. Agora, meu amigo, vai perguntar, razão é só quem tem. É o peito inchado de tanta razão, sabe? Mas não tem missão de ensinar. Agora, isso é a minoria. Ainda bem, graças a Deus. É a minoria, porque a grande e esmagadora maioria são pessoas que lutam, que sofrem e que estão ali dedicados para verem aqueles alunos bem ensinados. Como eu tive professoras boas, meu Deus. Como eu tive boas professoras, de saudosa memória. Dona Maria Florence, que já viajou para a eternidade.
Dona Maria Celi, professora de português, que Deus já levou também. Dona Libânia, minha primeira professora, que também Deus já levou. E outras professoras, Dona Tarcísias aqui de Catolé. E tantos outros, Zildinha, professora Zildinha, foi minha professora de história. E tantos outros que tinham amor, paixão. Dona Mãezinha, aqui do educandário aqui na nossa cidade, que era uma professora, sabe, aquela pessoa que se dedicava, Zélia Barreto. Eram mulheres dedicadas à educação e que fizeram a diferença. Mas, infelizmente, entre estas tão especiais pessoas, tem também aqueles politiqueiros nojentos, lacradores, que apenas trabalham para transmitir o desejo do seu candidato, a linha ideológica do seu candidato. É um traste, é uma nojenteza, é uma coisa imunda. Sabe por quê? Porque do outro lado tem uma criança inocente, tem uma pessoa que precisa de sua atenção, tem uma pessoa que vai se desenvolver baseado no ensinamento que você disse que estaria disposta a dar. E não está dando como deveria. Para não ficar muito longo, porque eu poderia falar de muitas profissões, mas tem outros também. Os comunicadores, eu tenho que falar da minha classe também. Por que não? Tenho que falar, porque senão... Paulo Mesquita, só fala dos outros. Eu tenho que falar da minha classe também. Os comunicadores. E eu quero aqui dizer a você sabe por que você que está ouvindo o rádio agora diz assim, oxe, que negócio é esse? Paulo Mesquita, é diferente, é não sei o quê. Sabe por quê, meu amigo? Porque não é porque sou bonzinho não, é porque eu sou normal. E como eu disse para você no início do nosso comentário, eu tenho 37 anos de comunicação, mas é fazendo comunicação por amor e paixão à profissão que Deus nos deu. E honrando a voz que o Senhor nos concedeu. Entende? Agora falando aquilo que o povo precisa ouvir. E não apenas lacrando aqui, recebendo dinheiro para falar bem de A e falar mal de B. Recebendo dinheiro para ser filiado a partido político. Não tem nenhum problema do cara que está na comunicação se filiar a partido político. Mas saia do rádio, saia da televisão. Sabe por quê? Porque não dá certo as duas coisas. É honroso. O cara, daqui a pouco vamos falar na questão política. Sem nenhum problema. Mas você tem que estar no lugar adequado. Porque se eu tivesse filiado a um partido político, ou estivesse recebendo um dinheiro de seja lá de quem for, de um político qualquer, seja do lado A ou do lado B, eu estaria falando aquilo que ele queria que eu falasse, e não aquilo que você precisa ouvir. E como tem, meu irmão, como tem comunicador sem futuro. Agora não é apenas em rádios pequenas, não é apenas em radinha comunitária, é em grandes redes de televisão, em grandes jornais, em grandes sites. Tem, e é muito, e você percebe na cara. Aquele pessoal que se trouxe todinho para dizer uma notícia verdadeira, porque não agrada a ele, e nem ao grupo dele, e nem ideologicamente é aquilo que ele quer, porque o que ele quer mesmo é destroçar, é destruir a quem ele não gosta. A gente aqui no microfone, ou na redação de um jornal, não pode gostar ou desgostar, você tem que falar a verdade e pronto. Porque a comunicação é uma profissão das mais dignas e das mais nobres. E pode estar do outro lado ouvindo uma pessoa bem simplesinha, mas pode estar o capitão da polícia, pode estar o delegado, pode estar o juiz de direito, pode estar um juiz do Supremo, pode estar o presidente da República, pode estar N pessoas. E nós precisamos falar de maneira verdadeira, independente de quem esteja ouvindo. Infelizmente... E olha, nessa minha profissão aqui, a quantidade é maior do sem futuro do que aqueles que falam a verdade, viu? Diferentemente do médico, do professor, a quantidade daqueles que estão na frente do microfone apenas para fazer politicagem, politiqueira, fazer essas coisas, a grande esmagadora maioria. Só basta você observar os meios de comunicação aqui da nossa cidade, só basta observar isso. A isenção é praticamente zero. Eu não vou dizer zero para não correr o risco de errar. Mas é praticamente zero a isenção. É praticamente zero. Paulo Mesquita, você é isento? Não, eu sou pelo certo. Entendeu? Eu sou pelo certo. Você não quer que eu diga alguma coisa da sua senão? Então se cuide. Você que é político, ou você que é, seja lá o que for. É claro que eu vou respeitar sempre as autoridades. Sempre respeitar as autoridades constituídas pela vontade do povo. Agora não é porque eu respeito as autoridades constituídas pela vontade do povo que vou agora bater palmas para tudo que ela faz. Eu posso discordar, claro, dentro de uma respeitabilidade, mas vou discordar. Qual é o problema?
E para encerrar aqui, não podia faltar, né? Os políticos descompromissados com o bem-estar do povo. Meu Deus! Pensa numa coisinha que tem. Infelizmente, esse também é a esmagadora maioria, viu? Infelizmente. Tem deputado aqui da nossa região que votou contra o Auxílio Brasil. Sabe por quê? Porque foi apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí não, porque se eu votar o Auxílio Brasil, ele pode ser reeleito. Meu amigo, você está preocupado com reeleição? E tem muito vereador deste tipo, tem deputado estadual desse tipo, tem deputado federal nesse tipo, que é o caso desse aqui, que está votando não porque ele está preocupado com o povo da sua cidade, vereador no caso, preocupado com o bem-estar do povo da sua cidade, mas está preocupado se vai ser bom ou ruim para o prefeito, porque ele é contra o prefeito. Aí se ele é contra o prefeito, pronto, ele vai votar tudo que for contra o prefeito. Por quê? Porque ele não está nem aí para ninguém. Ele não tem compromisso com o povo, ele tem compromisso com a reeleição dele, com a lacração dele, com a mamação dele. E assim seguem deputados estaduais, deputados federais, senadores, infelizmente. Está lotado este nosso Brasil de políticos descompromissados, que não está nem aí para você, que está na ponta pagando a conta. Ele está aí quando chega esse período de eleição, meu amigo, é minha tapinha nas costas, é se abrindo todo, não pode te ver que fica se abrindo. Vai para baixo da égua, rapaz. Peita para lá. Eu não quero nenhum político me bajulando, não preciso disso, de batendo na minha porta, dizendo eu vim te visitar, se quiser pode ir, tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora não é por isso que eu vou votar em você ou deixar de votar não, de jeito nenhum. Se eu concordar com o que o cara tá fazendo, ele não precisa nem saber meu nome, eu vou votar nele, não precisa. Agora o cara que tá lacrando, o cara que está aí, sabe, brigando mais para destruir do que para construir, não tem nem meu respeito, nem meu apoio e nem meu voto. Tá entendendo? Infelizmente, estamos lotados de políticos descompromissados com o bem-estar do povo, que está preocupado apenas ou com sua reeleição ou em satisfazer aquele que é o seu líder político. Apenas isso. Não está nem aí para o povo. E é por isso que nos tempos de eleição aparece nas regiões aí cheio de dinheiro no bolso, que ninguém sabe de onde saiu, comprando, porque se não comprar a eleição não ganha. É por isso que sai de madrugada batendo em porta de pobre por aí afora, acompanhado com outros puxa-saco que tem um monte, acompanhado com eles, batendo na porta desses pobres que moram, infelizmente, na beira de esgoto por aí afora, batendo na porta e perguntando o que você precisa, o que você está precisando. Isso é um negócio imundo, rapaz. Isso é um negócio nojento. Você perguntar para um pobre que está morando na beira do esgoto, que não tem dente na boca, um monte de meninos dentro de casa perguntando o que ele está precisando. Isso é um desrespeito à figura humana que está na sua frente. Tem um monte, é por isso que eles fazem isso. Quando chega no período eleitoral, fica pisando um rastro em cima do outro, tentando ver se consegue continuar na política. Os maus políticos. Por isso mesmo, você e você que está na ponta pagando a conta, analise, peça, meça e calcule. E olhe quem se preocupa realmente com você ou não está preocupado apenas em dizer assim, porque tem hora que algumas medidas são salgadas mesmo. Porque aquele que é aplaudido e apoiado por todo mundo, pode ter certeza que não existe, viu? Não existe essa possibilidade. Já diziam que toda unanimidade é burra, não tem possibilidade de ter unanimidade. Não é pela unanimidade, é pelo certo. Faça o certo. E jamais você deixará de ser eleito por causa disso. Faça o certo. E você vai ver que não precisa ficar batendo em porta de ninguém e nem puxando o saco de ninguém para ser eleito. Faça o certo. Faça aquilo que deve fazer. Mesmo que a princípio pareça não ser uma coisa boa, mas sendo uma boa medida, ela vai repercutir positivamente. E você vai crescer também na política e honestamente. Este é o nosso Direto no Assunto. E eu sou Paulo Mesquita. Pode acreditar, porque por mim eu me responsabilizo. Pode ter certeza.